programa PRF Cidadã é uma parceria entre a UERN e a Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte. Vamos entender melhor a sinalização horizontal nas rodovias. Para que serve, quais os tipos, como deve ser. E numa abordagem mais detalhada, veremos a importância da faixa de pedestre. Confira! Aqui conosco o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Aliatar Gibson, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre sinalização. O que é a sinalização horizontal e qual a sua finalidade, inspetor? A sinalização horizontal, ela, em conjunto com a vertical, ela faz uma espécie de alerta e balizadora. A fiscalização horizontal ela é utilizada principalmente para a divisão de fluxo de vias, de faixas de contenção. E o principal delas são justamente as faixas de pedestres, onde a gente observa que são locais que delimitam um local mais seguro para que o usuário, no caso o pedestre, ele tenha uma condição mais adequada de transpor uma via, cruzando essa via de uma forma mais segura, alertando aí os condutores que vêm transitando na via, observando, nesse caso, um local destinado a esse fim, bem como outras sinalizações que promovem aí como se fosse o prolongamento de alguma outra sinalização que seja feita. Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, de a sinalização contra a questão de locais que têm uma dificuldade ou que tem uma proibição de ultrapassagem. Então, nós temos uma sinalização vertical, indicando esse ponto que a partir dali é proibida a ultrapassagem, e o transcurso desse local onde está proibido esse tipo de manobra, ele é sinalizado por uma outra sinalização, que no caso aí é a horizontal. Então ela serve de complemento, elas juntas elas se complementam e consequentemente dão aquela ideia de movimento, dão aquela ideia de que ao você transitar, ela vai estar o tempo todo ali lhe orientando a ter uma conduta melhor no trânsito, local de limite da via, o local onde você não pode ultrapassar, local de divisão entre o fluxo que vem em sentido contrário. Então, todos esses sinais são observados através dessa sinalização. Se você tem uma via que não tem sinalização, você fica um tanto quanto sem referencial. Ela é uma sinalização que a gente diz que é uma sinalização de referencial. Ela referencia dizendo como e de que forma você vai transitar naquela via pública. E quais são os tipos e a importância da sinalização nas rodovias? Esses tipos aí, principalmente das horizontais, elas podem ser as divisoras de fluxo, as que seguem no mesmo fluxo, mas dividindo as faixas de domínio, os limites das vias, e a faixa de pedestre também como outro exemplo bastante significativo. A importância maior, como citei anteriormente, é de dar a condição para que as pessoas transitem de forma ordeira, como se fosse uma sinalização que dê condição de você saber qual o sentido e de que forma você vai ter que transitar naquela via lá. A nossa equipe preparou para você uma reportagem sobre a importância de respeitar a faixa de pedestre. Acompanhe agora. Alguns utilizam, outros passam por longe. A faixa permite uma passagem segura aos pedestres. É importante a faixa de pedestre, desde que os motociclistas e os motoristas respeitem, Existem algumas faixas aqui como essa, devido ao sinal a gente sabe que eles respeitam. Aquela lá da loja do papai também, eles, por incrível que pareça, respeitam, mas tem muita faixa, muita mesmo, que não há o devido respeito. Mas nem todos obedecem às sinalizações horizontais. Na correria do dia a dia, os pedestres muitas vezes estão apressados e os motoristas mais ainda. O problema do Brasil é que as pessoas são muito apressadas e não respeitam os outros. Acho que porque ele está no carro tem direito de tudo. Não, nós temos direito, nós pagamos também direito. Então temos direito da faixa do pedestre, o carro parar e deixar nós passar livremente. Pouco tempo que eu estou aqui na esquina aqui de Arrachoeira, eu estou observando. Tem motorista que espera um pouquinho, mas tem motorista que ultrapassa, não espera o pedestre, não tem aquela paciência suficiente de esperar. Porque tem gente mais idosa, Tem pessoa mais idosa que o cara tem que ter um pouquinho de paciência, mas não são todos motoristas que têm paciência não, sabe? Mesmo estando na faixa, os pedestres devem estar atentos aos motoristas e ao sinal. Muitos já sabem a importância de utilizar a faixa. É de fundamental importância a faixa de pedestre, sobretudo para quem tem consciência, tanto para o pedestre
quanto para quem dirige. Falta de consciência quanto a isso compromete a integridade física, tanto de um quanto do outro, prejuízo de ambas as partes. Inspetor, qual a necessidade real da faixa e quais os locais mais apropriados? A faixa de pedestre, ela é instituída e colocada em pontos específicos onde tem uma passagem maior de pedestres, né? E ela serve para balizar a passagem dos pedestres, levando em consideração a necessidade que ele tem de ultrapassar a via com um espaço de tempo menor e com a distância menor, consequentemente. Nesse aspecto, os usuários, né, principalmente os pedestres, eles ficam interagindo com o condutor, até porque quando ele vê a sinalização da faixa de pedestre, ele vai ter uma facilidade maior de observar que ali tem uma possibilidade da passagem do pedestre. Então a atenção vai voltar-se para aquela região e aí vai dar associadamente a condição ao pedestre de ultrapassar num local mais adequado, bem como para o condutor de ver que tem uma possibilidade de ter uma ultrapassagem e ele tem uma cautela maior, levando em consideração aí uma segurança maior para as pessoas que estão transitando e tentando atravessar uma via. Os motoristas nem sempre respeitam a faixa, né? Então, tem alguma dica para o pedestre poder atravessar com segurança? A dica que a gente dá, e eu acho que a mais interessante, é de se fazer ver, ser observado. Então ele chegar próximo à faixa de pedestre, ele não deve atravessar de forma repentina. Ele tem que parar, erguer a sua mão, indicando que tem a necessidade de passar a faixa de pedestre, para que os condutores observem essa intenção e para que ele também observe as pessoas que estão transitando nos veículos, né? Eles veem os veículos que estão se aproximando e se realmente eles pararam para que dê condição dele passar e atravessar a via e, consequentemente, com a segurança maior. E no caso dos motoristas, né, como é que eles devem se portar para evitar algum acidente, algum atropelamento? Ao se aproximar do condutor de uma faixa de pedestre, ele deve diminuir a velocidade e, vendo a necessidade de parar para a passagem de pedestres, ele deve sinalizar que está fazendo isso, como? Ligando o pisca-alerta, né? É a situação mais corriqueira que a gente vê nas grandes cidades, nos grandes centros, nas grandes vias. Então ele indica que vai parar, vai ligar o pisca-alerta para indicar tanto para o pedestre que vai atravessar, como também para os outros condutores que vêm à sua retaguarda. Levando em consideração que, na maioria das vezes, as faixas de pedestre elas estão colocadas em pontos que não tem uma sinalização semafórica. Consequentemente, não tem a obrigatoriedade dele parar. Ele vai parar especificamente para que tenha travessia de pedestres. A educação do motorista será demonstrada no respeito ao pedestre na faixa. O nosso encontro é semanal. Você pode participar sugerindo temas ou trazendo dúvidas. Educação no trânsito, você vê aqui. Até o próximo programa.